Naquela noite, ninguém imaginava que uma simples janela se tornaria a fronteira entre a vida e a morte. O aposento estava cheio, o ar pesado de calor, lamparinas tremulando nas paredes de pedra, sombras dançando como se tivessem vontade própria. Homens e mulheres se apertavam, alguns sentados no chão, outros encostados nas colunas, todos presos à mesma voz. Paulo falava, e quando Paulo falava, o tempo parecia se curvar, as horas deixavam de contar, o cansaço era esquecido, a fome ignorada. Cada palavra carregava peso eterno, como se o céu estivesse aberto sobre aquele lugar. Entre todos os ouvintes, havia um jovem, não era um líder, não era conhecido, não tinha nome gravado na história dos grandes homens. Era apenas um rapaz comum, alguém que acordara naquele dia sem saber que sua vida seria lembrada séculos depois. Ele se sentou na janela não por rebeldia, mas por necessidade. O ar ali era mais leve. A brisa noturna trazia algum alívio para o corpo cansado. Seus olhos lutavam para permanecer abertos, enquanto o coração queria continuar ouvindo. Paulo falava sobre esperança em meio à perseguição, sobre um Cristo que venceu a morte, sobre um reino que não podia ser abalado. As palavras eram vivas, mas o corpo do jovem era frágil. A mente oscilava entre a tensão e exaustão. E então, num instante que ninguém conseguiu impedir, o peso venceu o equilíbrio. Um movimento sutil, um tropeço invisível, um silêncio abrupto. O corpo caiu. 3 andares. Um som seco contra o chão. Gritos, correria, desespero. A pregação parou. O coração da comunidade parou junto. O jovem estava morto, assim parecia. Mas aquela história não terminaria ali, porque quando Deus decide transformar uma tragédia em testemunho, nem a morte tem a palavra final. Desde o início daquele dia, Paulo carregava no peito um senso de urgência que poucos percebiam. Ele sabia que aquela seria sua última noite naquele lugar. Pela manhã, seguiria a viagem. Não era a primeira despedida, e não seria a última. Ainda assim, algo tornava aquela reunião diferente. Talvez fosse o olhar atento das pessoas, talvez fosse o silêncio respeitoso que se formava cada vez que ele pausava para respirar, ou talvez fosse o próprio Espírito, pressionando seu coração a falar mais, a ir mais fundo, a não deixar nada por dizer. A sala ficava no andar superior de uma casa simples, mas naquela noite parecia pequena demais para o que estava acontecendo ali dentro. As lamparinas consumiam o oxigênio e o calor se acumulava. Mesmo assim, ninguém se levantava para ir embora. Cada testemunho de Paulo carregava marcas de sofrimento, prisões, açoites, naufrágios. E ainda assim, não havia amargura em sua voz. Havia convicção, havia amor, havia verdade. O jovem na janela, cujo nome poucos sabiam, ouvira histórias sobre Paulo antes mesmo de vê-lo. Histórias exageradas, diziam alguns. Outros afirmavam que ele falava com autoridade que não vinha de homens. Para o rapaz, pouco importava a fama. Ele queria entender por que aquelas pessoas estavam dispostas a enfrentar perseguição por causa daquele Jesus crucificado. Queria entender por que Paulo falava da morte como quem fala de uma vitória. Enquanto a noite avançava, o cansaço se tornava um inimigo silencioso. As pálpebras pesavam, a cabeça inclinava levemente para a frente, depois se corrigia. O corpo lutava, a alma insistia, até que, num segundo irrecuperável, tudo se perdeu. Quando o corpo caiu, o impacto ecoou como um trovão. Gritos cortaram o ar. Alguém derrubou uma lamparina, quase iniciando um incêndio. Outros correram para as escadas. Paulo foi o primeiro a descer. Não houve hesitação, não houve discurso, apenas ação. Ele se lançou sobre o corpo estendido no chão, ajoelhou-se, abraçou o jovem com força, como quem se recusa a aceitar o fim. Não se desesperem, disse ele, com uma firmeza que desafiava a lógica. A vida ainda está nele. Alguns choravam. Outros observavam em choque. Ninguém entendia como aquelas palavras podiam ser ditas diante de um corpo sem movimento. Mas Paulo não falava por emoção. Ele falava por fé. E o impossível aconteceu. O jovem respirou. O peito se moveu. O corpo, antes inerte, voltou a responder. O murmúrio virou espanto. O espanto virou louvor. A morte havia sido interrompida. A noite, que começara como uma despedida, agora se tornava um marco eterno. Mas essa história não é apenas sobre uma queda. É sobre o que acontece quando a fraqueza humana encontra o poder divino. É sobre cansaço, perseverança, tragédia e restauração. É sobre um jovem comum que se tornou prova viva de que Deus age até nos detalhes mais improváveis. E agora eu quero saber de você que está assistindo. De qual cidade você está acompanhando essa história? Escreve aí nos comentários, porque é incrível pensar que essa mesma mensagem que ecoou naquela sala, séculos atrás, hoje alcança lugares diferentes através da sua tela. E enquanto você comenta, permanece comigo, porque o que aconteceu depois daquela queda mudou para sempre a forma como aquela
aquela comunidade enxergava a fé, a vida e o poder de Deus. Após o alvoroço, a casa voltou a se encher. O jovem, ainda pálido, foi levado novamente para o andar superior, não como um espectador cansado, mas como um sinal vivo do que todos haviam acabado de presenciar. Paulo, como se nada tivesse acontecido, voltou a falar. A noite avançou até o amanhecer. Ninguém dormiu, ninguém quis ir embora, porque depois de ver a morte recuar, cada palavra ganhava um peso ainda maior. O jovem ouvia agora com lágrimas nos olhos. Cada frase parecia pessoal, cada ensinamento um chamado. Ele sabia que havia sido poupado por um propósito maior, mas ainda não compreendia qual. E Paulo, mesmo sem dizer, parecia saber que aquela queda não era o fim da história daquele rapaz, era apenas o começo. E é justamente isso que vamos descobrir a seguir. O que aquela experiência gerou no coração daquele jovem, como aquela noite se espalhou como fogo pela cidade, e por que, mesmo séculos depois, ainda estamos falando do homem que caiu da janela enquanto Paulo pregava. Quando o silêncio finalmente se assentou sobre a sala, já não era mais o mesmo silêncio de antes. Havia algo diferente no ar. Não era apenas o cheiro das lamparinas ou o cansaço acumulado da madrugada, mas um peso sagrado, uma consciência coletiva de que todos haviam tocado algo que ultrapassava o natural. O jovem estava sentado agora no chão, envolto por mantos emprestados, com os olhos arregalados, tentando compreender o que lhe acontecera. Seu corpo doía. Cada respiração parecia um lembrete do impacto contra o solo, mas ele estava vivo, e isso por si só era um mistério grande demais para caber em palavras. Paulo continuou falando até o romper do dia. Falava com calma, mas com uma intensidade ainda maior. Não como alguém que precisava provar algo, mas como quem acabara de testemunhar a confirmação viva daquilo que pregava há anos. Ele falou sobre a ressurreição não como uma ideia distante, mas como uma realidade palpável. Falou sobre o valor de cada vida, mesmo as que parecem pequenas demais para serem notadas. E enquanto falava, seus olhos, vez ou outra, se voltavam para o jovem. Não com cobrança, mas com propósito. Quando a primeira luz da manhã atravessou a janela, a mesma janela da queda, muitos estremeceram. Aquela abertura na parede havia se tornado um símbolo. Alguns a olhavam com medo, outros com reverência. O jovem também olhou, e pela primeira vez sentiu algo diferente do terror. Sentiu gratidão, sentiu temor, sentiu chamado. As pessoas começaram a sair aos poucos. Ninguém falava alto. Não havia risadas nem comentários banais. Cada passo para fora daquela casa era carregado de reflexão. Alguns sabiam que voltariam para lares hostis, para perseguições, para dúvidas internas. Mas agora carregavam uma história que ninguém poderia lhes tirar. Eles haviam visto a morte perder espaço. Paulo se preparava para partir. Seus companheiros organizavam os poucos pertences, ajustavam sandálias, trocavam palavras rápidas. O tempo era curto, sempre era. Antes de descer as escadas, Paulo se aproximou do jovem. Não fez discurso, não fez promessa. Apenas colocou a mão sobre seu ombro e disse algo simples, quase sussurrado, mas que ecoaria pelo resto da vida do rapaz. Você foi preservado porque ainda há palavras que precisam passar pela sua boca. O jovem não respondeu, não sabia como, apenas assentiu, sentindo o peso daquela frase se alojar fundo em sua alma. Quando Paulo partiu, a casa ficou diferente, não vazia, mas transformada. As pessoas voltaram para suas rotinas, mas agora carregavam perguntas que não podiam mais ser ignoradas. E o jovem não voltou a ser quem era antes. Nos dias que se seguiram, a história da queda se espalhou rapidamente. Alguns exageravam, outros tentavam racionalizar. Houve quem dissesse que ele nunca estivera realmente morto. Houve quem zombasse, mas também houve quem, ao ouvir o relato, sentisse o coração arder. Pessoas que nunca tinham se aproximado daquela comunidade começaram a aparecer, curiosas, famintas por sentido. Queriam ver o rapaz, queriam ouvir da boca dele o que tinha acontecido. E ele contava, sempre com voz trêmula no início, depois mais firme. Contava sobre o cansaço, sobre a queda repentina, sobre a escuridão absoluta. Mas havia uma parte que ele demorou a entender como explicar. Algo que sentira naquele breve intervalo entre a vida e a morte. Não era dor, não era medo, era silêncio. Um silêncio profundo, interrompido apenas por uma sensação intensa de ser puxado de volta, como se mãos invisíveis o envolvessem. Cada vez que ele contava isso, alguém se emocionava. Cada vez que repetia a história,
história, sentia menos medo da janela e mais reverência pelo Deus que o havia devolvido. Mas nem todos ficaram felizes. A notoriedade inesperada começou a incomodar líderes da cidade, homens que viam aquele movimento como uma ameaça à ordem. Se Paulo já era considerado perigoso, agora sua influência parecia ter deixado uma marca permanente mesmo após sua partida. E o jovem, sem querer, se tornara um símbolo vivo dessa influência. Alguns começaram a observá-lo, outros a questioná-lo publicamente. Se Deus te salvou, diziam, por que não salvou outros? Perguntas duras, olhares desconfiados, pressão crescente. O jovem começou a sentir o peso de ser conhecido não por quem era, mas pelo que havia acontecido com ele. Houve noites em que ele acordava suando, revivendo a queda, o vento batendo no rosto, o vazio sob os pés. Outras noites sonhava com Paulo, repetindo aquelas palavras sobre propósito. E cada vez mais ele percebia que sobreviver não era o fim do milagre, era o início da responsabilidade. Até que um dia, algo aconteceu que o forçou a decidir se aquela experiência seria apenas uma história do passado ou o fundamento de uma vida completamente nova. E é isso que muda tudo daqui para frente, porque a maior prova de fé não veio na queda, nem no milagre diante de todos, mas na escolha silenciosa que ele teria que fazer quando ninguém estivesse olhando. E essa escolha colocaria o jovem no mesmo caminho de perigo, entrega e coragem que Paulo havia trilhado. Mas antes disso, uma nova ameaça começava a se formar na cidade, e ela não vinha de fora, vinha de dentro. A tensão crescia de forma quase imperceptível, como uma rachadura fina que se espalha pela parede antes do desabamento. Por fora, a cidade seguia seu ritmo normal. Mercados abertos, crianças correndo pelas ruas de pedra, comerciantes discutindo preços. Mas por dentro, algo estava mudando. O nome de Paulo ainda era sussurrado, e junto dele, o nome do jovem que caíra da janela. Alguns irmãos da comunidade começaram a se reunir com mais frequência, não apenas para orar, mas para discutir. Havia medo. O milagre que trouxera vida também atraíra a atenção indesejada. Alguns diziam que era melhor o jovem se afastar por um tempo, viajar para outra cidade e deixar a poeira baixar. Outros afirmavam que escondê-lo seria como negar o próprio agir de Deus. As opiniões se dividiam e a unidade começava a ser testada. O jovem ouvia tudo em silêncio. Ele sentia um conflito dentro de si. Parte dele queria voltar à invisibilidade, ao anonimato de antes. Queria ser apenas mais um, sem olhares, sem perguntas difíceis, sem riscos. Mas outra parte, cada vez mais forte, lembrava-se da mão de Paulo em seu ombro, da frase dita em voz baixa, como uma sentença divina. Ainda há palavras que precisam passar pela sua boca. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pelas ruas estreitas, ele percebeu que estava sendo seguido. Passos calculados mantendo distância. Ele acelerou. Os passos também. Virou uma esquina. Os passos viraram junto. O coração disparou. Não era paranoia. Alguém o observava. Quando finalmente entrou em casa e trancou a porta, ficou ali parado, respirando fundo, entendendo algo que até então tentara evitar. Sua vida nunca mais seria simples. No dia seguinte, homens respeitados da cidade pediram para falar com ele, não com ameaças explícitas, mas com palavras bem escolhidas, carregadas de autoridade. Queriam que ele aliviasse o relato, que dissesse que não tinha certeza se realmente havia morrido, que evitasse associar o ocorrido a um milagre, que fosse prudente. Ele ouviu tudo em silêncio, e quando responderam que aquilo era para o bem de todos, algo dentro dele se quebrou, ou talvez se firmou de vez. Ele pensou na escuridão da queda, pensou no silêncio, pensou no momento em que voltou a respirar, e então falou com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Eu não posso negar o que vivi, mesmo que custe caro. A partir daquele dia, a pressão aumentou, portas se fecharam, convites desapareceram, amigos antigos começaram a evitar contato. O jovem descobriu que o milagre não o tornara popular, mas marcado, e com isso veio a solidão. Foi nesse período que ele começou a falar nas pequenas reuniões, substituindo líderes que haviam se afastado por medo. No início, sua voz tremia. Ele não se via como alguém capaz de ensinar, mas não falava com eloquência, falava com verdade. Contava sua história não como herói, mas como alguém frágil que experimentara a graça de forma brutalmente real. E algo curioso acontecia sempre que ele falava. As pessoas não viam apenas um sobrevivente, viavam um espelho, viavam suas próprias quedas, seus próprios cansaços, suas próprias janelas perigosas. Muitos choravam, outros se quebrantavam em silêncio. Alguns decidiam mudar de vida ali mesmo, mas toda chama atrai vento contrário. Um boato começou a circular. Diziam que o jovem havia sido usado, que tudo não passara de uma encenação bem arquitetada para fortalecer aquele movimento. O boato ganhou força, e logo uma acusação formal surgiu. Ele
seria chamado a depor diante de autoridades locais, não para esclarecer, mas para ser desacreditado publicamente. Na noite anterior ao encontro, ele não conseguiu dormir. Sentado no mesmo aposento onde tudo havia acontecido, olhava fixamente para a janela. O vento soprava suave. A lembrança ainda doía. Ele se levantou, aproximou-se devagar e colocou a mão na moldura fria da pedra. Por um instante, sentiu medo, mas não do vazio lá fora. Medo do silêncio dentro de si. Ele orou, não pedindo livramento, mas coragem. Não pediu para ser poupado, mas para ser fiel. Na manhã seguinte, caminhou até o local do julgamento improvisado com passos firmes, embora o coração estivesse pesado. Pessoas se aglomeravam, algumas por curiosidade, outras esperando sua queda, não física desta vez, mas moral. As perguntas foram duras, as acusações afiadas, tentaram confundi-lo, tentaram intimidá-lo, tentaram ridicularizá-lo. E então, quando teve a chance de falar, ele fez algo inesperado. Não se defendeu, não atacou, apenas contou tudo, desde o cansaço até a queda, desde o silêncio até o abraço de Paulo, desde o medo até a vida que retornou. Quando terminou, não havia aplausos, não havia gritos, apenas um silêncio pesado, um silêncio parecido demais com aquele que ele sentira entre a vida e a morte. E naquele silêncio, algo mudou. Nem todos creram, mas ninguém conseguiu ignorar. O jovem saiu dali sabendo que havia cruzado um ponto sem volta. Ele não era mais apenas o homem que caiu da janela. Agora era alguém que havia escolhido permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor tentava empurrá-lo novamente para o abismo. Mas o caminho que se abriria à frente exigiria ainda mais dele, porque em breve chegaria uma notícia inesperada, uma mensagem que o ligaria novamente a Paulo e o colocaria diante da maior decisão de sua vida até então. A mensagem chegou numa tarde silenciosa, trazida por um viajante cansado, com poeira nas sandálias e urgência no olhar. Ele pediu água antes de falar, como se precisasse de fôlego não apenas para o corpo, mas para o peso das palavras que carregava. Quando finalmente mencionou o nome de Paulo, o jovem sentiu o coração apertar. Havia passado meses desde a partida do apóstolo, meses de provações, de amadurecimento forçado, de fé testada no silêncio. Paulo estava preso. A notícia caiu como uma lâmina invisível. Não era a primeira vez que Paulo enfrentava correntes, mas desta vez havia algo diferente. O viajante explicou que as autoridades estavam mais severas, que a vigilância aumentara, que os seguidores de Jesus estavam sendo observados com atenção redobrada. Alguns haviam negado a fé, outros haviam fugido. Poucos permaneciam firmes. E então veio o recado, curto, direto, quase brutal em sua simplicidade. Paulo queria vê-lo. O jovem passou o resto do dia em silêncio. Caminhou pela cidade sem destino, ouvindo ruídos distantes, como se tudo estivesse abafado. A decisão diante dele era clara, mas o custo também. Ir ao encontro de Paulo significava se expor ainda mais. Significava ser associado diretamente a um homem considerado perigoso. Significava, talvez, prisão, ou pior. Naquela noite, reuniu-se com a comunidade. Alguns choraram ao ouvir a notícia. Outros tentaram dissuadi-lo. Você já passou por demais, disseram. Deus já fez muito por você. Mas havia também aqueles que o olharam com respeito silencioso, como se soubessem que aquela jornada era inevitável. Ele se lembrou da queda, do instante em que tudo se perdeu, e percebeu algo que nunca havia colocado em palavras. Desde aquele dia, ele não pertencia mais a si mesmo. Sua vida havia sido devolvida com um propósito, e propósito não negocia conforto. Na manhã seguinte, partiu. A viagem foi longa e difícil. Estradas irregulares, noites ao relento, olhares desconfiados em vilarejos desconhecidos. Em cada parada, ele ouvia histórias, prisões, divisões, medo, mas também ouvia sobre pequenos grupos que continuavam se reunindo em segredo, compartilhando pão, orando, mantendo viva a chama. Isso o fortalecia. Quando finalmente chegou ao local onde Paulo estava detido, o ambiente era pesado, guardas armados, muros frios, rostos endurecidos pela rotina da vigilância. O jovem foi revistado, questionado, observado. Por um momento, pensou que não o deixariam entrar, mas então, quase como uma concessão relutante, permitiram a visita. Paulo estava mais magro. As marcas do tempo e das prisões eram visíveis, mas seus olhos estavam vivos. Quando viu o jovem, sorriu, um sorriso sereno, profundo, como quem vê uma oração respondida. Eles se abraçaram, não como mestre e discípulo, mas como irmãos unidos por algo maior que circunstâncias. Paulo falou pouco sobre si, falou muito sobre a igreja, perguntou sobre a comunidade, sobre os desafios, sobre a fé do jovem. Ouviu atentamente cada detalhe. Em certo momento, segurou as mãos dele e disse: Você caiu uma vez de uma janela. Agora, muitos estão
à beira de cair da fé. Deus te levantou para lembrar a eles que ainda há vida. O jovem sentiu o peso daquelas palavras, mais pesado do que qualquer acusação que já enfrentara. Antes de se despedirem, Paulo lhe confiou algo precioso: cartas, mensagens destinadas a comunidades específicas, escritas com cuidado, com lágrimas, com esperança. Algumas pessoas não podem mais ir, disse Paulo, mas a mensagem precisa chegar. Era um chamado, não para o conforto, mas para o caminho, não para a segurança, mas para a fidelidade. Quando deixou o cárcere, o jovem sabia que não poderia mais voltar à antiga vida. Agora ele era um mensageiro, um elo entre igrejas perseguidas, um testemunho ambulante de que Deus restaura não apenas corpos, mas destinos. Os meses seguintes foram os mais intensos de sua vida. Viagens constantes, reuniões secretas, encontros à luz de velas. Ele entregava cartas, mas entregava mais do que isso, entregava esperança. Sempre que contava sua história, não enfatizava a queda, mas o abraço que o trouxe de volta. Houve perigos, houve noites em que se escondeu, ouvindo passos do lado de fora. Houve momentos em que pensou que não sobreviveria outra vez, mas também houve milagres silenciosos, portas abertas, livramentos discretos, corações transformados. Com o tempo, ele percebeu algo profundo. A janela não havia sido apenas um acidente, fora um marco, um ponto de ruptura entre quem ele era e quem se tornaria. Deus usara a fraqueza para revelar força, o cansaço para gerar propósito. Anos depois, já mais velho, ele ainda carregava a marca daquela noite, não no corpo, mas na alma. Sempre que via alguém cansado demais, à beira de desistir, ele se aproximava. Sempre que percebia alguém sentado perigosamente na janela da fé, ele falava, com mansidão, com verdade, com autoridade, que não vinha de estudo formal, mas de experiência vivida. E assim, a história do homem que caiu da janela não terminou naquela queda. Ela ecoou por gerações, não como um alerta sobre cansaço, mas como uma prova de que Deus age justamente quando achamos que tudo acabou. Porque no fim, não foi a queda que definiu aquele homem. Foi o fato de que, quando todos pensaram que era o fim, Deus decidiu escrever um novo começo. Os anos passaram como páginas viradas com o vento. Algumas histórias se apagaram com o tempo, outras foram distorcidas, mas aquela continuava viva, repetida em casas simples, em reuniões escondidas, em viagens longas feitas a pé. E sempre que alguém contava, não dizia apenas o jovem que caiu da janela. Dizia o homem que Deus levantou quando ninguém esperava. Já não era mais jovem quando percebeu isso claramente. Seus cabelos começavam a ficar grisalhos, as mãos marcadas por viagens e trabalho duro. O corpo carregava o peso do tempo, mas a fé, curiosamente, parecia mais leve. Ele aprendera que fé não é ausência de medo, mas a decisão de seguir mesmo quando o medo acompanha cada passo. Em uma das cidades por onde passou, encontrou uma comunidade abatida. Não havia perseguição aberta ali, mas havia algo talvez ainda mais perigoso: cansaço espiritual. As pessoas continuavam se reunindo, mas sem brilho nos olhos. Oravam por hábito, cantavam por tradição. O fogo havia se tornado brasa quase apagada. Naquela noite, enquanto falava, ele percebeu algo inquietante. Um rapaz, muito parecido com quem ele fora um dia, estava sentado perto de uma janela. O jovem tentava se manter acordado, piscava com frequência, lutava contra o peso do sono. A imagem foi como um golpe no peito. O passado se ergueu diante dele com força total. Ele interrompeu a fala. Todos estranharam. O silêncio se espalhou. Ele caminhou lentamente até o rapaz e colocou a mão em seu ombro. Não houve constrangimento, apenas cuidado. Desça, disse em tom baixo. Não porque você é fraco, mas porque você é importante demais para cair. O jovem obedeceu, confuso. A reunião continuou, mas algo havia mudado. Mais tarde, aquele rapaz se aproximou, com lágrimas nos olhos, e confessou que estava prestes a desistir da fé. Estava cansado, sobrecarregado, se sentindo invisível. Aquela simples atitude havia salvado mais do que uma vida física naquela noite. Foi então que o homem entendeu algo que jamais havia percebido completamente. Deus não o levantara apenas para contar uma história, mas para enxergar quedas antes que elas acontecessem. Mas nem tudo foi crescimento e vitória. Houve uma fase sombria, uma perseguição mais violenta, prisões em massa, comunidades inteiras dispersas, amigos próximos desapareceram, alguns mortos, outros jamais encontrados. Em uma dessas investidas, ele mesmo foi capturado. A cela era fria, úmida, escura. O cheiro de mofo e abandono se misturava ao medo. Na primeira noite, sozinho, encostado na parede, ele sentiu algo que não sentia havia muito tempo: dúvida. Não sobre Deus, mas sobre si mesmo. Será que tinha forças para suportar até o fim? Será que sua história terminaria ali, esquecida, apagada? Foi naquela cela que ele se lembrou novamente da queda, não do impacto, mas
mas do silêncio. Aquele silêncio profundo que antecedera o abraço de Paulo. E ali, sozinho, ele entendeu. O silêncio não era abandono, era o intervalo antes da intervenção. Dias depois, sem explicação clara, foi libertado. Não houve julgamento, não houve desculpas. Apenas o soltaram. Alguns disseram que foi erro administrativo, outros, suborno. Ele sabia melhor. Não precisava de justificativa humana para reconhecer o agir divino. Já idoso, voltou uma última vez à cidade onde tudo começara. A casa já não existia como antes. O tempo havia mudado estruturas, ruas, pessoas, mas o local da antiga janela ainda podia ser reconhecido. Ele ficou ali parado por um longo tempo, apoiado em um cajado simples, olhando para o alto. Não havia mais medo, não havia dor, apenas gratidão. Algumas crianças brincavam por perto. Uma delas perguntou quem ele era. Ele sorriu e respondeu: alguém que caiu e foi levantado. Naquela noite, reuniu algumas pessoas e contou sua história mais uma vez. Não com dramatização excessiva, não com heroísmo, mas com verdade. Falou sobre cansaço, sobre limites humanos, sobre como até os mais sinceros podem escorregar quando estão exaustos. E falou, acima de tudo, sobre um Deus que não desiste quando tudo parece perdido. Quando terminou, estava fraco. O corpo já não respondia como antes. Sentou-se, respirou fundo, olhou ao redor. Não havia lamparinas como naquela primeira noite, mas havia olhos atentos, corações abertos. Ele sorriu. Naquela madrugada, partiu em paz. Não houve queda desta vez, não houve correria, apenas descanso. E assim terminou a jornada do homem que caiu da janela enquanto Paulo pregava. Uma história que começou com fraqueza, passou pelo milagre, atravessou perseguições e terminou com fidelidade. Mas, de certa forma, ela nunca termina, porque sempre haverá alguém cansado demais, sentado perigosamente na janela, e sempre haverá uma voz, às vezes suave, às vezes urgente, lembrando que ainda há vida e que ainda não é o fim. E talvez, enquanto você ouve essa história agora, Deus esteja te chamando a descer da sua própria janela, antes da queda. E essa decisão, assim como naquela noite, pode mudar tudo. E mesmo depois de sua partida, algo curioso aconteceu. As pessoas continuaram voltando àquele lugar, não por causa da casa, que já nem existia mais como antes, mas por causa da história. Pais levavam filhos, líderes levavam jovens cansados, não como um ponto turístico, mas como um lembrete silencioso. Ali, muitos oravam, outros apenas ficavam em silêncio, olhando para o alto, como se a janela invisível ainda estivesse ali. Com o tempo, a história ganhou variações. Alguns esqueciam nomes, outros trocavam detalhes, mas o coração permanecia intacto. Um homem frágil, um momento de descuido, uma queda fatal e um Deus que decidiu intervir. Em comunidades distantes, onde Paulo jamais pisaria, a história chegava através de viajantes, cartas copiadas à mão, testemunhos contados à luz de velas. E sempre que alguém perguntava por que Deus permitira a queda, a resposta vinha quase sempre da mesma forma, porque às vezes é na queda que aprendemos a confiar totalmente. Muitos se identificavam, trabalhadores exaustos, mães sobrecarregadas, jovens pressionados, líderes cansados demais para admitir que estavam à beira do limite. A história do homem da janela se tornava um espelho desconfortável e ao mesmo tempo cheio de esperança. Alguns diziam, eu sou esse homem. Outros confessavam, estou naquela janela agora. E era aí que a história cumpria seu papel mais profundo, porque ela nunca foi apenas sobre alguém que caiu enquanto Paulo pregava. Foi sobre todos que, um dia, tentam ouvir Deus enquanto o corpo e a alma estão no limite. Sobre aqueles que amam a mensagem, mas estão cansados demais para se manter de pé. Sobre gente sincera, que não cai por rebeldia, mas por exaustão. E a grande revelação sempre foi a mesma. Deus não se afastou quando ele caiu. Deus correu em direção a ele. Paulo desceu as escadas. A comunidade se moveu. A vida venceu. Essa é a parte que nunca pode ser esquecida, porque quando alguém cai hoje, na fé, na esperança, na força, Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda levanta, ainda restaura, ainda devolve fôlego. E muitas vezes usa pessoas comuns para isso. Um abraço, uma palavra, um chamado para descer da janela. Talvez você que está ouvindo agora esteja cansado demais. Talvez esteja tentando permanecer atento, mas sentindo que as forças estão acabando. Talvez ninguém perceba, talvez ninguém veja sua luta interna, mas essa história atravessou séculos para te lembrar
lembrar de algo simples e poderoso. Cair não precisa ser o fim. Enquanto houver fôlego, enquanto houver alguém disposto a descer as escadas em sua direção, enquanto Deus ainda chamar seu nome, sempre haverá recomeço. E assim, a voz de Paulo continua ecoando. O milagre continua falando. E o homem que caiu da janela continua vivo, não apenas na história, mas em cada pessoa que decide se levantar mais uma vez. Porque, no fim das contas, essa nunca foi apenas a história dele, é a nossa. E ainda assim, mesmo depois de tudo isso, a história continuou crescendo de um jeito silencioso, quase invisível. Não em pergaminhos oficiais, não em grandes discursos públicos, mas nas pequenas escolhas diárias de pessoas comuns que ouviram aquele relato e decidiram viver de forma diferente. Havia quem, ao lembrar do homem da janela, começasse a prestar mais atenção nos sinais de cansaço dos outros. Um irmão que faltava às reuniões, uma irmã que sorria demais para esconder o peso que carregava, um jovem que permanecia calado, sempre nos cantos. A história ensinara algo que nenhuma pregação isolada conseguira ensinar tão bem. Vigiar uns aos outros não era controle, era cuidado. Em algumas comunidades, tornou-se costume fazer pausas reais, momentos para ouvir, para descansar, para admitir fraqueza. Alguém dizia, lembrem-se da janela, e todos entendiam. Não como medo, mas como alerta amoroso. Ninguém queria perder outro por exaustão silenciosa. Com o passar dos anos, alguns começaram a perguntar, por que Deus não impediu a queda desde o início? E a resposta nunca foi simples. Alguns diziam que era para mostrar seu poder, outros que era para ensinar humildade. Mas entre aqueles que realmente haviam aprendido com a história, a resposta vinha de forma mais profunda. Porque Deus não quer apenas nos manter de pé. Ele quer nos ensinar a depender. Se o jovem nunca tivesse caído, talvez tivesse continuado sendo apenas um ouvinte atento, mas anônimo. Talvez nunca tivesse entendido o valor da vida de forma tão intensa. Talvez nunca tivesse se tornado ponte, mensageiro, cuidado para outros cansados. A queda não foi o plano final, mas foi usada como parte do caminho. E isso mudou a forma como muitos passaram a enxergar suas próprias quedas. Não como algo bonito, não como algo desejável, mas como algo que Deus ainda podia redimir. Alguns anos depois, em outra cidade distante, um líder contou a história para um grupo pequeno reunido às escondidas. Ao terminar, um homem mais velho falou com a voz embargada. Eu caí faz anos, não de uma janela, mas da fé. Achei que não tinha mais volta. Naquela noite, ele chorou como quem respira depois de muito tempo debaixo d'água e voltou. Em outro lugar, uma mulher ouviu a história enquanto fazia pão. As palavras ficaram ecoando em sua mente. Ela percebeu que estava vivendo no limite havia meses, tentando ser forte o tempo todo. Na semana seguinte, pediu ajuda pela primeira vez, e isso a salvou de uma queda que ninguém via. É assim que essa história continuou se espalhando, não com barulho, mas com transformação. E talvez esse seja o detalhe mais poderoso de todos. O homem que caiu da janela nunca escreveu um livro, nunca liderou multidões, nunca teve seu nome celebrado, mas sua fraqueza, atravessada pelo poder de Deus, gerou vida em lugares que ele jamais conheceu. No fim, a janela deixou de ser símbolo de perigo e se tornou símbolo de atenção. Um lembrete de que ouvir Deus exige presença, mas também descanso. Exige entrega, mas também limites. Exige fé, mas não negação da humanidade. E enquanto essa história continuar sendo contada, sempre haverá alguém que, ao ouvir, perceberá. Eu estou cansado demais. Eu preciso descer um pouco. Eu preciso de ajuda. E só por isso já terá valido a pena.